Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pode Protagonizar. Eu sou a Monique. Eu sou a Gabi. Eu sou a Marina. E hoje, minha gente, nós estamos finalizando a segunda temporada do Pode Protagonizar. A gente está super feliz em ter completado mais um ciclo com mulheres incríveis e ainda falta um episódio, tá? Mas antes de vocês assistirem esse conteúdo de hoje, eu peço que vocês sigam a gente no Instagram, se inscrevam aqui no canal do YouTube, quem sabe o que é que vem pro futuro de conteúdos e vocês não vão perder, né? Então sigam a gente, acompanhem tudo que ainda vem por aí, tá? Agora vamos pro episódio. Solta a vinheta. Tô feliz que a gente vai encerrar a nossa temporada com uma grande advogada e interventora, essa palavra é tão chique, tão difícil, que a gente vai já conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Doutora Darlene Braga, seja bem-vinda. Bem-vinda, doutora. Obrigada, muito feliz em estar participando desse momento com vocês. Show, joia. Gabs, e para o pessoal conhecer um pouquinho da história da doutora Darlene, lê, por favor, o currículo dela, tá? Claro, eu vou aqui apresentar para o pessoal que está assistindo esse episódio um pouquinho do currículo da doutora que a gente está recebendo aqui hoje. Ela é interventora do Ofício de Registro de Imóveis de Caucaia, graduada em Direito, 1994, doutora em Direito Constitucional e Relações Privadas pela Unifor, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, advogada inscrita na OAB desde 94, atualmente licenciada, professora da Universidade de Fortaleza desde 2003, lecionando no curso de graduação em Direito, em cursos de especialização e no mestrado profissional em Direito e Gestão de Conflitos, professora do IESD, Inteligência Educacional e Sistema de Ensino, integra o grupo de professores da Escola Superior de Magistratura no Ceará, que é a SMEC, faz parte do Banco Nacional de Formadores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, desde 2020, e é diretora acadêmica do Instituto de Pesquisa e Capacitação Avançada no Ceará. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer estar conhecendo a senhora. Prazer é meu de estar com essas garotas, essas jovens advogadas protagonistas. Ai, obrigada. Eu fico toda feliz. Doutora Darlene, conta um pouquinho pra gente, né, dessa carreira extensa. Como foi que começou? O direito chegou desde sempre, era uma vontade? Como chegou na faculdade de Direito? Bem, confesso a vocês que a faculdade de Direito chegou para mim pela minha mãe. Minha mãe, a gente tinha uma vida não muito fácil, né? Eu sou a única mulher, filha mais nova de uma família com 4 irmãos, homens, todos mais velhos. E meu irmão mais novo é 9 anos mais velho que eu. E eu fui a primeira da família a se formar, né? Meu pai não era formado. Caramba. A minha mãe era professora. Fez uma especialização depois com 5 filhos, né, pela vida. E a minha mãe dizia que Direito era um curso que pessoas pobres poderiam cursar, porque não era um curso caro, né? E assim, eu entrei no curso de Direito, mas assim, eu não tinha com quem saber, com quem ter, assim, essa influência de, vai fazer Direito, se inspirou em quem, em alguém, porque eu nem convivia com ninguém formado em Direito. Então, não fazia parte da minha rotina. A minha rotina era o quê? Pessoas vendedoras de loja, pessoas com outros tipos de profissão, né? Então, eu não tinha como alguém para me inspirar para eu fazer uma carreira acadêmica. Na verdade, eu terminei o curso de Direito, eu nem sabia que existia mestrado, não sabia nem o que era um mestrado, né? Mas fui a melhor aluna da minha turma, andando de ônibus, estudando com livros emprestados e xerox, emprestando meus cadernos para todos os meus colegas. Todo mundo queria ser meu amigo, né, fazer os trabalhos. E foi uma grande surpresa. Eu recebi a ligação da Universidade de Fortaleza. Hoje todo mundo sabe que a Unifor faz uma premiação para os melhores alunos. Os alunos brigam por um décimo, por 5 décimos, mas na minha época não existia. Então, a minha turma foi a segunda turma. Então, eu estudei muito porque eu precisava estudar muito. Como não tinha ninguém para me dar a mão, eu tinha que fazer por mim mesmo, o caminho era o estudo, né? E aí eu recebi a ligação da Unifor dizendo, você tem que chegar mais cedo na colação de grau, porque você vai receber uma homenagem à universidade. Eu achei que era trote. Ai, meu Deus. Eu achei que era trote dos meus amigos. Mas chegou cedo, cheguei né? Graças a Deus. Na dúvida, né? Cheguei cedo. E eu me orgulho muito, né, disso, porque foi realmente muito sufoco. Eu fazia artesanato para vender, para ajudar a pagar minhas coisas da faculdade, né? Vim ter meu primeiro carro depois de formada. E assim, tudo isso para mim me ajudou a construir quem eu sou hoje.
Com certeza. E é interessante porque foi uma observação, né, que a sua mãe fez em relação a de não ser um curso caro, porque realmente não é. Apesar de que muitas vezes a gente vê de uma forma muito elitista, né? Acho que hoje menos, talvez naquela época ainda mais. E até por isso que não tinha referências tão próximas. Mas, de fato, é um curso muito acessível, porque a gente trabalha realmente com conhecimento. A gente não tem que ter ferramentas, equipamentos, laboratório, né? Laboratórios e tudo isso. E aí, dentro da faculdade, a advocacia sempre foi, assim, a meta? Ou pensou em concurso? Como é que foi essa trajetória até a advocacia? Então, quando eu comecei a cursar o curso de Direito, eu cursava Direito e Administração de Empresas. Porque eu sempre tive uma vocação muito grande também para lidar com pessoas, né? E a vida acabou me apresentando vários cargos de liderança e de chefia, né? E aí, assim, na faculdade... E aí, assim, eu tive alguns mestres que me inspiraram, né? Um deles foi o professor Alcides Saldanha, que todas as vezes que eu encontro com ele, juiz federal, todas as vezes que eu encontro com ele, eu faço questão de render honras e dizer que hoje eu sou professora graças a ele. Que ele me inspirou isso, né? Eu tinha esse dom. Desde criança eu brincava de dar aula. Minha mãe dizia, você não quer ser professora, não? Pelo amor de Deus. E aí, quando eu fui ser professora, ela tinha o maior orgulho de eu ser professora. Mas ela não queria que eu fosse professora de primário. A vida que ela levava muito sofrida, né? Mas ela disse, não, minha filha, mas de faculdade é diferente. Então, assim, o professor Alcides foi uma grande referência para mim, em termos acadêmicos. Então, eu tinha essa grande certeza. Eu quero dar aula. E eu queria dar aula na Unifor. Então, eu tinha esse sonho de dar aula na Unifor. E durante muito tempo a Unifor não selecionava professores, era por indicação. E eu só conseguia entrar na Unifor quando houve seleção. Eu fui selecionada e foi para a disciplina que eu dou aula até hoje. Então, eu estou há 22 anos na Universidade de Fortaleza, lecionando exclusivamente Direito Imobiliário, que a minha seleção foi para Direito Imobiliário. Então, a certeza que existia era que você queria dar aula, mas paralelamente a isso, advogar também? Exatamente. E aí, eu nunca fiz nenhum concurso público. Nunca quis fazer concurso público, tanto que, assim, todas as minhas estagiárias, todo mundo que passou pelo escritório, hoje é titular de cartório. Caramba, que legal! Todos. Uma curiosidade. E assim, e aí, eu vou antecipar até a pauta. Porque ela não dizendo assim, quais são os seus projetos futuros. Hoje eu digo a vocês que talvez eu faça o próximo concurso para cartório. Sabe, de tanta gente que vem, Darlene, você foi precursora nessa área, você formou tantas pessoas, abriu esse mercado, você nunca quis fazer o concurso, por que você nunca fez o concurso? E era uma coisa que a minha mãe queria muito, e ela queria muito que eu fizesse direito, porque ela dizia que o direito abria muitos leques, né? Então, assim, meus colegas que estudavam comigo, né, do meu pequeno grupo de estudo, todos hoje são concursados, né? Eu realmente sou muito realizada com a advocacia, né? Mas o concurso de cartório, ele tem muito esse perfil também do advogado, de ajudar as pessoas, de resolver problemas, né? De tutelar os direitos, de realizar sonhos, né? Então, não é muito diferente do Ministério da Advocacia. E aí eu estou amadurecendo, sim, essa ideia. Que legal. E realmente, assim, é um concurso que eu acho que ele é um dos mais diferentes, né, dentro, assim, das classes de carreira pública, assim, porque ele realmente conversa muito com o setor privado, muito próximo, né, assim, e é bem interessante, realmente. E também é um ponto diferente, né? Porque a senhora está completando agora, assim, 30 anos de inscrição na OAB, né? Esse ano de 2024. E pensando ainda, quem sabe posso fazer um concurso, né? Isso prova como a nossa profissão é dinâmica. Sim. E como a gente pode também mudar de ideia. E tá tudo bem se a gente mudar de ideia em relação a isso, né? Muito legal. E sobre ser interventora, eu quero logo perguntar. Eu quero saber o que é esse nome, né? Você tá interventando. Como é? Interventora. Você tá intervindo aonde? Fazendo o quê? Me diga aí. Como foi isso? Como foi isso? Deixa quieto, mulher. Não intervém. Explica. Bem, a intervenção, ela é um ato administrativo do judiciário, é como se fosse uma fase de uma fiscalização em um cartório. Como o cartório exerce uma atividade eminentemente pública, né, o tribunal, no caso o Poder Judiciário, uma pessoa do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral, eles têm que fiscalizar o bom andamento dos procedimentos, né? E ali eu tenho direito de propriedade tutelada. Então, se o cartório não exerce bem sua função, aquele agente passou no concurso público, mas ele é um delegado do serviço público. Então, a qualquer momento ele pode perder a delegação pelo mau exercício dela.
E foi o que aconteceu lá, né? Foi necessário que o tribunal intervisse. Então, eu estou lá num cargo de confiança. Eu lá estou representando o Estado. Por isso que eu tive que me licenciar da ordem durante esse período, porque a atividade registrada notarial é incompatível com o exercício da advocacia. Porque fica incoerente. Como é que você vai estar advogando e, ao mesmo tempo, vai estar fiscalizando a atividade que os advogados levam e demandam no próprio cartório, né? Então, ficaria um favorecimento, né? Uma concorrência desleal até com os outros colegas advogados que estivessem pleiteando lá naquele cartório. É temporário, né? A gente está em vias agora de finalizar o processo de intervenção, voltarei aos quadros, pedirei o retorno, né, da minha licença. Esse ano é um ano animado, que tem ano de eleição da OAB. Sim, isso aí. É e a OAB faz parte da minha trajetória profissional. Que legal, que máximo, doutora. E assim, né, como você disse, é um cargo de confiança e com certeza fruto, né, de uma dedicação dentro dessa área por muito tempo. E aí eu sei que até já comentou, mas assim, o direito, como surgiu o direito imobiliário? Foi primeiro pela seleção lá na Unifol para dar aula e a partir daí que você começou a advogar, ou você já advogava na área e isso veio antes? Eu fui selecionada porque o meu currículo já era totalmente voltado. Na época eu não tinha mestrado, eu concorri com um professor doutor, mas o meu currículo ele era já direcionado para o direito imobiliário. E o direito imobiliário apareceu na minha vida numa intervenção. Conta mais. Uma outra intervenção. Uma outra intervenção há quase 30 anos atrás. Eu já tinha um irmão que trabalhava num cartório, né? E a titular do cartório que ele trabalhava foi nomeada pelo tribunal como interventora de um cartório de Fortaleza, primeira zona de ofício de imóvel. E ela ia precisar de auxílio. E foi quando eu recebi o convite. E eu cheguei lá, eu me senti analfabeta de política. Estava cheia de orgulho, né? Tinha sido a primeira aluna da minha turma. A gente acha que sabe de alguma coisa. Cheguei lá, não sabia de nada. Eu só sei que nada sei mesmo. É porque é tão diferente, né? Acho que tem uns procedimentos muito específicos. Muito específicos e outra. Eu já dou aula há muito tempo nessa área. Eu já formei muitas turmas de especialização, de mestrado e digo, tem que ter habilidade. Eu acho que como todas as áreas. Tem gente que não dá para advogar na trabalhista, tem gente que não dá para criminal, não dá para tributário. Então, assim, realmente, você pode ensinar se a pessoa não tiver o dom para o raciocínio, porque mexe com muitas áreas do direito. O direito imobiliário, ele mexe com quase todas as áreas do direito. Eu já estive em delegacia por conta do direito imobiliário, com flagrante, com tudo mais. Falsificação de assinatura, o caos. De tudo. Quadrilhas, né, envolvendo bancos, né, muitas fraudes grandes envolvendo imóveis. Como eu também tenho que lidar com a matemática, como eu já fiz curso para ensinar engenheiro, arquiteto. Aí não dava para mim, A parte até de arquitetura de noção mesmo, assim, de dimensões, de terreno e tudo. Ler uma planta, né? Um conhecimento, assim, paralelo que você acaba precisando ter que... Então, foi a partir daí, desse contato, que surgiu a advocacia. Eu tive que me requebrar. Foi um desafio para você e você começou a gostar, a pegar gosto daquele... Aquilo era desafiador, porque eu precisava aprender, eu tinha que aprender. Como é que o pessoal lá que tinha segundo grau sabia mais do que eu tinha me formado? Era assim, um absurdo. Porque é uma coisa também muito distante. Na faculdade não tem como ensinar o procedimento de cartório. Nem tinha essa disciplina na faculdade. Não é só eu não fiz. Mas acho que não facultativa. tinha. Eu não fiz também. E eu acho que até conheço o colega que leciona lá. Cheguei até a fornecer alguns materiais para ele, porque realmente, quando eu fui lecionar, ninguém tinha lecionado essa disciplina ainda. Né? Aí depois a gente conseguiu colocar na grade como disciplina obrigatória no curso de direito da Unifol durante um período. Agora com essa reformulação do MEC saiu, mas a gente vai começar a pleitear para ser de novo. Porque é a tendência. Hoje o extrajudicial está muito presente. Então, como não dar importância a uma disciplina que vai apresentar ao profissional da advocacia o caminho que é o caminho das grandes nações? Nos Estados Unidos, as grandes bancas de advocacia ganham dinheiro com o extrajudicial. E a gente aqui, hoje, assim, se a gente for botar na ponta do lápis, o custo de um processo, ele é caro para quem paga e ele é nada para quem recebe. Né? Se a gente pensar assim, vou cobrar 50 mil reais no escapião, um estimativo. Para quem está pagando, é um absurdo, é muito dinheiro. Aí você passa 5 anos no mínimo, né? Se for judicial, no mínimo. Divide 50 mil por 5 anos, por cada mês, quanto é que sai isso aí? E a energia gasta, que então assim, e aí isso foi uma opção minha. A minha advocacia sempre foi 80% extrajudicial, mesmo quando nós tínhamos pouquíssimos procedimentos extrajudiciais.
Optei por isso. Era isso que eu ia perguntar, porque assim, hoje em dia, eu atuo na parte do imobiliário e tenho muitos colegas, principalmente colegas mulheres também, que atuam e tudo, mas vejo que é uma coisa muito recente, assim, essa amplitude que tem hoje, né? Por muito tempo era uma boutique muito específica, de poucos advogados e tudo. E aí eu ia perguntar isso para a senhora, se você viu isso como um desafio ou como um benefício? Porque você está na verdade, não é nem vanguarda, né? Que na época era uma vanguarda. Foi. Exato, de realmente desbravar esse imobiliário extrajudicial, essa advocacia que não era vista como a prioritária, né? O advogado é aquele que estava no tribunal. E hoje, eu acho que não. Hoje, eu acho que a tendência é todo mundo preferir o extrajudicial. Até quando não é imobiliário, você prefere resolver no extrajudicial. O próprio CPC, né? Hoje, cria o quê? Adjudicação compulsória administrativa, escapião administrativo, inventário administrativo. Então, quer dizer, o próprio legislador, ele está buscando os meios extrajudiciais, né? Isso. Então, assim, na época que eu realmente iniciei nessa área, não tinha quase ninguém. A gente tinha uns advogados, nós mulheres e jovens, né? Tem um certo preconceito. Aí vem os advogados homens, mais velhos, e acham que sabem mais do que a gente. Então, eu sofri muito isso. E, tipo assim, eu vou falar a palavra que eles falavam que é um jargão, acho que é bem coloquial mesmo do cearense, né? Assim, essa menina ainda não tirou nem o cheiro do mijo. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso. Eu acredito. Né? Então, e eu ainda tinha que ficar educadamente, né? E o que é que me deu a ideia? Eu disse, gente, eu preciso de pessoas que também estejam estudando essa área. E como eu faço para ajudar essas pessoas que estejam estudando nessa área? Então, assim, eu tive a iniciativa de criar a primeira comissão de direito imobiliário do Estado de Ceará, que foi a segunda do Brasil. E lancei a primeira pós de imobiliário do Brasil, que foi aqui na Universidade de Fortaleza. Que massa. Então, com isso, efetivamente, abrir um mercado. Então, para a gente formar a primeira comissão, eram 5 pessoas, pedindo, pelo amor de Deus, implorando que a pessoa fizesse parte da comissão. Por favor, por favor. E o Eugênio viveu essa fase aqui. Caramba. Alô, Eugênio. Vamos parar para fazer a propaganda. Alô, Office Filmes. Nesse último episódio, nós queremos aqui aproveitar esse pequeno espaço, doutora Darlene, para reconhecer o trabalho da Office Filmes, nossos parceiros, 100%. Eles fazem parte do nosso canal protagonista. Pois o Eugênio acompanhou isso na época da gestão da UAB, do Dr. Paulo Quezado. E o Dr. Paulo Quezado, às vezes, gente, uma pessoa mais experiente diz uma palavra que é isso aqui e faz toda a diferença na sua vida. Então, uma vez eu estava lá no escritório dele e ele chegou para mim e disse assim, Darlene, olha, você, por que seu escritório, o nome do nosso escritório era os sobrenomes. Tire esse nome. O nome do seu escritório tem que ser Darlene Braga Advogados Associados. E você é a Darlene dos cartórios. Pronto. Amei, Darlene dos cartórios. Já criou você é a Darlene dos cartórios e pronto. E foi isso. Então, assim, aí toda a minha jornada foi voltada para a propriedade privada. Então, a minha dissertação de mestrado foi voltada para a propriedade privada. A minha tese de doutorado foi voltada para isso. As minhas palestras, as minhas experiências. Então, a minha experiência na TV foi um programa na área do direito imobiliário. E aí eu aprendi com outra professora que diz o que você faz, você bota para render. Né? O pessoal pergunta como é que você dá conta de tudo. É porque a gente faz uma coisa e a gente rende 10. Bota para é uma palestra, a palestra vira um rios, depois vira um... Arrasou. Vira um carrossel. Visionária. Vira um artigo, aí você publica, leva para apresentar no congresso. E é isso. Né? Caramba. Tá vendo, doutora Marina Faucha? É incrível. E é muito legal, porque realmente, assim, por exemplo, hoje a comissão, ela é enorme, é uma das comissões mais atuantes, assim, não sei se mais, mas, assim, com certeza, dentre as mais atuantes da OAB, e com a adesão enorme. Tem mais de 200 participantes, exato, né? E de participativa. E a maioria foram meus alunos. Da pós ou na graduação, foram meus orientandos. É muito legal isso. Deve ser, assim, realmente... A galera pega gosto mesmo pela matéria. É incrível. Assim, eu fico realmente muito feliz. Toda vez que eu vou, estou um pouco afastada, porque eu estou licenciada, eu respeito muito o nosso código de ética, né? Mas na gestão agora do Erinaldo, né? Eu fui nomeada a primeira vez que a gente tem uma cearense na Comissão Nacional de Direito Imobiliário. Eu estava na diretoria como secretária-geral, estou licenciada, mas ainda vou voltar nessa gestão. Daqui uns 2 meses eu estou de volta. E aqui na Nacional, eu estava como coordenadora do núcleo de propriedade da OAB, que envolve
11 comissões hoje em dia, que são todas divididas, né? Então, tem imobiliário, tem o notarial, tem o agrário, tem cidades, são várias comissões. Então, para exatamente fazer essa união de todos os profissionais que têm em comum a propriedade privada como objeto de trabalho. Pode falar. E, doutora, já deu para notar que a senhora é precursora de vários pontos, né? Pós, comissão. E como mulher, né? O que isso representou para você? Porque, assim, eu vou adiantar aqui o assunto do Data Gabs, né? Que é um quadro que a gente tem aqui, que é o meu quadro. que eu trago alguns dados, assim, estatísticos, ou então uma pesquisa, notícia, para a gente debater dentro do que a gente está conversando, né? E o que eu trouxe hoje foi justamente a questão de mulheres no mercado imobiliário, né? Eu sei que a senhora já está atuando há 30 anos no mercado, então tenho certeza que você viu a evolução da participação das mulheres no mercado, né? Por exemplo, eu trouxe alguns dados que na última década, uma pesquisa que foi realizada pela COFES, um percentual de 144% de mulheres, de crescimento de mulheres dentro da área de corretores de imóveis, né? Ou seja, hoje em dia, a COFES fala que são 34% das corretoras de imóveis são mulheres que são profissionais ativas. Aí tem outro dado também, que dessa vez foi uma pesquisa da Data Store, que fala que essas mulheres são super capacitadas, né? 78% delas têm ensino superior completo, pós, tem mestrado, tem doutorado. E aí eu trouxe outro dado também, que já é o outro lado da moeda, porque são várias vertentes, né? Que você olha a participação das mulheres no mercado de trabalho. Que é a questão do assédio, a senhora também citou, né? A questão do que o rapaz falou para você, que também é um dado da Data Store que fala que 40% dessas mulheres que atuam no mercado imobiliário já sofreram algum tipo de assédio. Então, com base na sua experiência, que você acompanhou realmente desde o começo, como é que você percebe a atuação das mulheres no mercado? Tem crescido? É isso mesmo? Tem crescido? Tem mais potencial de crescimento? Eu tenho certeza que a Marina ela também consegue opinar, porque ela atua diretamente nessa área. Mas, assim, como é que você vê esse panorama das mulheres atuando no mercado de trabalho? E não só líderes, CEO, mas também das advogadas que atuam nesse âmbito. Eu acredito que até pela sua percepção na própria comissão, você vê que hoje tem mais mulheres do que homens dentro da comissão, né? Hoje nós já somos mais advogadas do que advogados, né? Então, cada vez mais a gente vem conquistando esse espaço. Sempre foi um espaço, principalmente na construção civil, porque nessa área a gente lida com corretores, com construtores, né? E com advogados. Então, sempre foi um meio muito masculino, né? Mas acredito, assim, que tem evoluído, o respeito é maior, mas no começo a gente sentia muito, assim, a questão de honorários. O mesmo serviço, mas o cliente para um advogado pagava mais. E para a advogada pagava menos, né? E acho que isso é algo que a OAB precisa combater bastante, né? A gente não teve ainda uma mulher como presidente da OAB. Temos esperança. A gente não teve ainda uma mulher na vaga do 5º Constitucional do TJ, né? Eu fui a primeira mulher. Aí o nome da OAB pro TJ. Você imagina que há 10, 12 anos atrás, foi a primeira vez que eu concorri, nunca tinha ido nem a possibilidade de ter uma mulher, porque a OAB nunca tinha mandado nenhum nome na lista sextupla. E quando eu fui, as pessoas nem acreditavam, achavam que... E eu mesma, eu confesso, né? Porque na primeira vez que eu concorri, houve votação, né? Aí ficavam uns 12. Acho que devia ter, sei lá, uns 50 advogados inscritos, ficavam 12, né? Eu lembro que quando foi abrir as urnas, eu fui no banheiro, aí rezei, disse, meu Deus, não me deixa passar uma vergonha. Eu só não quero passar uma vergonha grande. Eu já tinha muitos anos que eu dava aula, eu conhecia muita gente, mas é hora da verdade. Eu já tinha participado de muita eleição da OAB, depois quero falar desse episódio da OAB, que eu acho importantíssimo na minha carreira. Eu já tinha participado de muitas eleições da OAB, porém, você participar numa chapa com um monte de gente é uma coisa, e é só você. A lupa tá toda em você. Gente, e eu fui a segunda mais votada. Olha aí. Naquela época. Por quê? Porque eu fiz o que tinha que ser feito. Eu arregacei as mangas e eu fui para todos os escritórios me apresentar, contar a minha história, né? Então, eu acho que as pessoas se inspiram, veem que é possível, né? Eu também sempre fui muito organizada, então tinha contato dos meus alunos, né? Eu tinha maior rejeição à rede social, achava assim uma coisa horrível. A minha sobrinha, na época, criou Ai, meu Deus. Orkut. Uma comunidade do Orkut. Caramba. Nós amamos a professora da Rani. Mentira! E eu mandei
ela tirar. Porque eu disse, eu lá quero esse negócio de Orkut, esse negócio aí, eu não quero saber disso aí, não. Aí lá vai a Darlene concorrer ao 5º e recorrer às redes sociais. Foi a primeira vez que eu fui fazer meu Facebook, que ainda tá lá, hoje a gente nem mexe mais, né? Mas tem quem use ainda, sim, né? E hoje estou eu toda, as minhas filhas ficam toda hora, lá vem a influência. Mas, gente, tá usando as ferramentas certas. Não tem para onde fugir. O meio, as redes sociais são o presente e o futuro. É o cartão de apresentação. O mundo hoje é digital. A gente tem que estar dentro do digital. E depois da pandemia, mais ainda, exatamente, né? Então, quem a pessoa vai pesquisar por você, vai para onde? Pro meio digital. Exato. É isso aí, eu acho que é uma porta de entrada, né, do ponto. Mas conta mais aí, essa história da OAB, eu quero saber, doutora. Da eleição. Essa história da OAB. Então, quando eu criei lá a primeira Comissão de Direito Imobiliário, né, e foi um convite, eu fui assistir uma palestra. Aí, assim, eu sempre muito inquieta, né, e não sei o que, levantando o braço, isso, só perguntando. Aí, quando foi no final, foi o Paulo Rezado que disse, minha filha, vai lá na OAB conversar comigo. Que aí foi quando a gente teve essa conversa toda e ele me deu esse conselho, a gente criou a comissão e foi ótimo. E aí, durante várias gestões, eu fiquei à frente da comissão e tudo. Então, o que eu digo é que a nossa ordem, ela é muito importante. Então, foi lá que eu me inseri no mercado de trabalho. Foi muito importante para mim, para conversar com os meus pares, para ter o apoio institucional. Então, eu sempre digo aos meus alunos, eu fico muito feliz quando eu vejo a entrega de carteiras e vejo eles recebendo a carteira e já entrando nas comissões. Porque ali, eu, por exemplo, que não tinha ninguém da família para me puxar, para me dar a mão, lá eu conseguia aprender com as pessoas, aprender a saber o que é um escritório de advocacia, embora eu também estagiei bastante, né? Eu acho que o estágio é fundamental. Eu estagiei na área privada e estagiei na área pública, eu decidi que eu queria realmente era advogar. Eu tive as duas experiências, né? Então, assim, quando eu digo, eu preciso falar da OAB, porque a OAB efetivamente foi muito importante para mim. Então, para vocês terem ideia, o meu padrinho de formatura é meu amigo até hoje. A gente convive mesmo, né? Meu amigo. E ele foi foi onde eu fiz o meu primeiro estágio. Então, são relações que é o que eu falo, assim, acho que a gente não pode fechar portas, né? O jovem advogado, ele tem que ter essa inteligência emocional, porque, óbvio, que nem sempre você vai pensar igual aquela pessoa que você está trabalhando, mas você tem que sair bem do lugar que você entrou. Se você é um estagiário, você tem que fazer igual como se você fosse o advogado. Sempre dá o seu melhor em todos os lugares, porque você não é duas pessoas. Você não é, é a Darlene que estagiou. Não, agora é a Darlene advogada. Não, é a Darlene advogada. Vixe, é aquela estagiária que faltava, que andava toda de chinela. É a imagem que você está construindo, né? Então, a gente tem que se preocupar com esses detalhes, são importantes. E eu acho que você ter a consciência disso, justamente quando você ainda está nesse estágio, é extremamente importante, porque o mundo já é pequeno, o mundo jurídico é menor ainda, o mundo jurídico da advocacia... De Fortaleza também. Exato, de Fortaleza é ainda menor. Então, a gente que está atuando, todo mundo a gente já se encontrou, se encontra em algum lugar ou vai se encontrar e realmente ficam essas marcas, né, assim, positivas ou negativas, que normalmente várias convidadas, como a senhora também já trouxe aqui, boas oportunidades que surgiram foram de pessoas que foram abrindo portas também para você. E por outro lado também eu tenho certeza que perdas de oportunidade e também vem dessa mesma origem se você não ter esse cuidado, né? Então, realmente... E a questão da comissão é um ponto muito... que a gente foca muito aqui até no canal com as convidadas, de como é uma porta para você ter até um norte, né? Porque às vezes se você não tem família, você não tem... Você realmente fica... perdido em relação a isso. E como foi essa questão das eleições, a participação ativa nas eleições? A senhora já participou? Como foi essa trajetória aí? Desde que quando eu era estagiária, eu já era relatora nos processos de ética, da comissão de ética, porque o meu padrinho era o Cleto Gomes, que é um apaixonado pela OAB, né? Então, ele no escritório já levava as pilhas de processo e lá ia eu relatar os processos com ele. E aí ele... Por conta dele, eu acabei entrando na OAB, né? E assim, as eleições, eu acho que é uma grande festa da advocacia, sabe? Tem gente que fica inimigo dos outros por causa de OAB. Eu não. Eu já fiquei em lados opostos de pessoas muito queridas, mas tá todo mundo ali querendo a mesma coisa, o bem da advocacia. Passou a eleição, gente, todo mundo advogado, o objetivo é o mesmo. Então, assim, não fazer inimizade, até porque, assim, nas eleições você pode se opor a ideias.
e não as pessoas, né, o lado pessoal, e ainda mais assim, poxa, nós conhecemos os direitos, né, e a gente precisa respeitá-los, sobretudo na hora de eleger os nossos representantes. Perfeito, exato, com certeza. Muito legal. Eu acho muito importante a gente falar da OAB. A gente recebeu no primeiro episódio, na primeira temporada aqui, a Cristiane Leitão, né, a doutora Cristiane Leitão, atualmente vice-presidente da OAB, e ela falou muito sobre isso, sobre a estrutura que a OAB fala, e ver aqui realmente um depoimento de alguém que utilizou dessa estrutura em seu benefício. Eu acho super importante. A gente fala muito com jovens advogados aqui, estagiários, então, galera, usem a OAB a seu favor, né? Não acreditem nesse conto de que a OAB não dá nada. Dá sim, dá várias coisas, sim. É a experiência do que você quer ser, do que você não quer ser também, né? Sim. A gente aprende também o que a gente não Com quer, certeza. de jeito nenhum. Eu Dos dois lados. fui conselheira estadual na gestão do Dr. Hélio, fui presidente de comissão também na gestão do Dr. Hélio, né? Então, assim, são pessoas que efetivamente são presentes na OAB há muito tempo, né? Então, a Cristiane também, vi a Cristiane grávida, né? E fez um excelente trabalho na Comissão de Direito da Mulher, tá? Como o Ernaldo disse que ela é o que? É co-presidente, né? Sim. É co-presidente. É isso aí. A gente está na Comissão de Direito da Mulher, né? Não, Isso. Comissão da Da Mulher Mulher Advogada. Advogada. Direito da Mulher. Mas, enfim, é um pouco também, né? É. Mas ela realmente é uma pessoa que é uma referência, assim, como você, né? Pra gente na advocacia. E conta um pouco mais dessa evolução da carreira. Como foi, uma coisa foi levando a outra, você estava falando que, eu faço uma coisa para essa coisa render. Como é que isso foi em termos de carreira, assim? Bem, como eu não tinha ninguém, né, para quem pedir, eu fui pedir um estágio para um professor, né? Era um professor que era juiz. E eu cheguei para lá e disse, professor, eu preciso de estágio, mas tem que ser um estágio remunerado, porque eu não tenho dinheiro para os ônibus. Então tem que ter, né? Aí ele não se preocupe, não. Tem um monte de advogado que me aperreia, eu vou arranjar um estágio para você. Ele era meu professor na administração e era juiz. E aí ele conseguiu meu primeiro estágio. Pronto, desse primeiro estágio, eu foi na época, o Departamento de Estradas de Rodagens, que era o DESC, que o Cleto era o coordenador jurídico. Aí ele me levou para o escritório dele. Aí depois apareceu, ele advogava para o Sindiônibus, Sindicato das Empresas de Transporte de Ônibus, e ele precisava de uma pessoa lá para ser tipo a ponte para o escritório. E aí ele dizia, para mim vai quebrar minhas pernas, mas eu preciso de você lá. Também estagiei na Procuradoria do município. E aí eu fui para lá, para o Sindiônibus, e eu ficava auxiliando o escritório, né? Quando eu me formei, eu já fui contratada pelo Sindiônibus como coordenadora jurídica do Sindiônibus. Então, já me formei empregada. Né? Que massa, que bom. E aí surgiu a oportunidade do cartório. E aí, depois do cartório, aí eu coloquei meu escritório, né? E comecei realmente a advogar nessa área. E no meio do caminho, aí veio a OAB, veio o 5º Constitucional, eu fui secretária municipal na gestão do prefeito Roberto Cláudio, fui secretária municipal na gestão do prefeito Sarto, né? Eu pedi exoneração para assumir, para aceitar o convite do tribunal para ser interventora. Né? Ai, que interessante. Então, eu pedi exoneração e fui ser interventora. Porque era mais próximo da minha área. Mas a experiência na gestão pública foi maravilhosa, né? Porque, como eu digo, tudo vai somando. E você vai conhecendo também o outro lado, né? Um pouco de bastidores, né? Vários aspectos. Exatamente. Conhecendo mais pessoas, network aumentando, o ciclo, né, de relacionamentos, né? E nunca fechando portas. E aí, já do que a gente estava conversando nos bastidores, dentro dessa trajetória surgiu aí também o programa na TV Diário que você falava sobre direito imobiliário. Exatamente. Conta um pouquinho como é que foi isso. Vamos lá falar sobre isso. Foi logo depois da minha primeira vez que eu concorri ao 5º Constitucional, né? Então, assim, fiquei bem conhecida, porque eu viajei o estado inteiro, né? Aí, logo em seguida, eu fui convidada pelas 2 chapas que estavam concorrendo à OAB, todas as 2 chapas me queriam na diretoria, né? E a chapa que eu concorri não foi eleita, mas a eleição acaba que dá uma visibilidade também impulsiona maior ainda, e professor tem sempre essa visibilidade. Eu lembro bem, eu não vou dizer quem foi, mas um advogado bem conhecido disse para mim, você está perdendo dinheiro dando aula. Você, não sei para que você vai fazer mestrado, doutorado. E aí eu já vi esse mesmo advogado hoje dar aula. Porque politicamente é interessante. E eu acho ainda que ainda mostra assim, um desconhecimento ainda da parte do gênero, porque eu acho que quando a gente traz para o gênero da mulher,
é uma validação muito grande que a gente ainda precisa, muitas vezes, ter. Porque quando você chega, você diz que é professora, você já tem ali um título de autoridade, de conhecimento. Sim. Que muitas vezes a gente não tem com a nossa... Só com a nossa carinha de bebê aqui. Então, eu acho que é um ponto, sim, né? Tem a vocação, mas existe até para somar. Não é uma questão divergente da advocacia, ela é soma, né? E aí, falando da vida acadêmica, outra coisa interessante. A área do direito imobiliário, ela é uma área eminentemente prática. Então, na vida acadêmica, houve uma época que eu sofria discriminação dos colegas acadêmicos porque eu não era aquela área epistemológica, não era aquela coisa filosófica, né? Era prática. E eu também sou uma pessoa muito prática, né? Então, era como se fosse assim, esse direito é um direito... direito menor. De segunda categoria. E hoje, a última reunião de professores, vem palestrante de fora e tal, vai dizer o quê? Tem que ter a prática, tem que aproximar a prática, tem que fazer as atividades cadastradas. Eu disse, já era eu. Não preciso me adaptar. Eu já ia falar isso, que a professora Brena, que também é coordenadora, né, da pós-graduação, ela fala justamente isso, ela, conversando comigo, né? Ela fala justamente que você tem que ter a prática na sala de aula, porque senão os alunos não ficam... eles não entendem a aplicação, então tem que ter. Exato. Até o próprio professor, poxa, se você... Porque assim, quando eu vou dar aula, eu digo, gente, ó, o que tem nos livros é isso, o que tem na lei é isso, o que acontece na prática é isso. Exato. Se eu não tenho a prática, eu vou estar falando besteira. Hoje mesmo, acho que a gente estava na sala de professores ontem, e o pessoal os criminalistas estavam falando sobre o quê, meu Deus? A história de consignar em ata. Eu gosto, os advogados dizem, eu quero que consigne em ata quando hoje é gravado e já está gravada a audiência, então não precisa. Aquele hábito... É um preciosismo. É um hábito, né? Sim. Que você vai evoluindo os costumes, né? Em todas as áreas nós temos isso. E o profissional que nem atua, ele vai fazer o quê? Eu vejo em livros, tem livros de doutrinadores na minha área que diz assim, vou usar um termo bem técnico, tá? Mas assim, averbar a margem da matrícula. Margem, quando você vai escrever, todo mundo sabe o que é uma margem, né? Matrícula não tem margem. O que tinha margem eram os livros de transcrição, que eram livros, transcrições, eram livros pautados. Lá tinha margem. Aí você vê um aluno estudando por isso. Aí vem um professor que nunca viu um livro efetivo de transcrição ou uma matrícula, ele vai continuar reproduzindo isso aí, que o autor também lá nunca viu. Né? Então, assim, a prática é realmente muito importante. E outra, é como eu digo aos meus alunos, gente, não quero que vocês decorem artigo, porque artigo vocês vão abrir o código e vão ler a qualquer momento. Vocês vão abrir aqui o Mestre Google e tá lá o site do Planalto, que vocês vão ter acesso a ler atualizada. Eu quero que vocês raciocinem a solução do problema. Vocês têm que saber aonde procurar, aonde pesquisar. Eu faço provas pesquisadas, porque eles precisam saber pesquisar. E faço prova pesquisada e tem aluno que zera, com tudo na mão. Com as anotações, com tudo. Só não deixa pensar na internet, porque senão eles vão conversar entre um e outro, vão passar as respostas. Né? Aí e hoje com o chat GPT, bota lá também, já tem. Eu sou mãe, mas não sou avó, né? A avó que é besta demais, né? E aí, assim, é muito, muito, muito bom isso, sabe? Você plantar essa sementinha e ver as pessoas lá na frente. E eu gosto muito de manter essas relações. Então, os meus alunos, desde sempre, eu chego na sala, já coloco o meu celular, que é o mesmo desde a minha época de da época que eu era aluna, né? Eu mesmo mantenho o mesmo contato. Uma coisa que eu vejo dos alunos, aí eu vejo, tenho o telefone de saúde do aluno, aí eu vejo só, fulano mudou de número, fulano mudou de número. Não mudem os números, gente, não mudem os contatos, porque advogado precisa manter o contato. É verdade. É um ponto aí que não mudei, mas eu nem tinha pensado e realmente é um ponto muito, muito importante. É um cliente que quer te achar de novo, às vezes é um cliente mais velho, que não vai olhar no Instagram, ele vai atrás do telefonezinho, aí não encontra mais a pessoa. Aí vai para outra. E, doutora Darlene, nesse universo todo, como é que você fazia para conciliar todas essas coisas? Porque é professora e é uma área, assim, você advogar extrajudicialmente é uma área muito presencial. De você ir lá no cartório desenrolar e vai não sei aonde, deixa não sei o quê, não sei quem assina isso. Como é que você fazia para conciliar tudo isso, inclusive com a vida pessoal também, né? Planejamento. Muito planejamento. Organização. Tanto que eu fico doente com desorganização. É uma coisa que realmente eu sou muito perfeccionista. Até me trabalho com relação a isso. Mas, por exemplo, aluno orientando, perde prazo, aí vem em cima da hora. Aí você está programado para outras coisas, né?
Inclusive, orientandos que mandaram os trabalhos na véspera de eu viajar. É por isso que ela é interventora. Alunos, assistam esse episódio. Quando o episódio for ao ar, eles já terão defendido. Fica de lição para os Mas próximos. atenção. Mas todos os professores passam por isso, né? E hoje em dia, realmente, as pessoas não têm mais só aquele tempo só para estudar, né? Todo mundo concilia estudo com trabalho, com vida profissional, mas, gente, organizando dá tudo certo. Fazendo um planejamento. Pronto, a gente planejou aqui nosso momento aqui antes de eu viajar, né? Já ficou tudo planejadinho, né? Exato. Tudo programado. A semana tá toda programada. E se a gente não tivesse falado antes, tal, né? Tipo, organizando tudo, talvez não tivesse dado certo, porque a Monique já volta, porque a Monique tá morando no Rio Grande do Sul, então eu também no final já da semana viajo. ela já vai pro Rio Grande do Sul só daqui a agosto. Olha Exato. só. É Então. isso aí, por isso que a gente tá gravando tudo com bastante antecedência da segunda temporada. Mas enfim. Mas aí eu quero retomar a questão do programa. Vamos não falando do Programa da TV TV Diária. Pronto, aí como eu tava... Aí eu recebi o convite da TV. Já existia esse programa, eu já tinha ido para esse programa várias vezes como convidada, né? E recebi o convite para apresentar o programa. E aí fui apresentar o programa. O que você falou, Mônica, a história de como conciliar, e aí agora eu vou te dizer... tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? E acho que a gente precisa ter as vivências, né? Então, para mim, o que foi de positivo da experiência de apresentar o programa Painel Imobiliário? Primeiro, um aprendizado técnico, que eu utilizei bastante na época da pandemia, da aula da educação à distância. Eu já estava treinadíssima. Uso até hoje nas redes sociais. As pessoas que eu conheci, tudo que eu aprendi sobre a TV, sobre esse universo, né? De tudo, de edição, de tudo, né? Então, foi muito positivo. Porém, na advocacia, a TV, ela tem um impacto tão grande, ela tem um glamour tão grande, tão maior do que o que é realmente, né? Então, vou até dizer, na época, tipo, um apresentador de um programa ganhava, sei lá, a gente tinha que abrir a empresa e ganhava, sei lá, R$1.500. Eu usava um terno da Alelis que custava, na época, 5 mil. Eu não usava as roupas da TV, né? Eu usava as minhas próprias roupas, né? Então, tipo, eu não fazia pelo retorno financeiro. Não era o retorno financeiro, né? Mas as pessoas achavam que eram. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a perder cliente. Oxi. Sério? E ainda não foi para ganhar cliente. Por quê? Porque os clientes pensavam o quê? A Darlene agora tá só apresentando TV, ela tá ganhando Ela tá dinheiro. muito cara. Não, ela não tem tempo. Porque agora não sabiam que a Darlene gravava um mês inteirinho, um dia. Sim. Porque era organizada, pautava todos os programas. Eu tinha uma equipe muito boa, minha produtora era muito boa, a roteirista. E eu, professora, né? Eu gravava tudo de primeira, não perde tempo nem nada. Sim. Gravava todas as cabeças, gravava todos os offs, né? Os áudios, ia pro estúdio, reservava. Então, num dia, eu gravava um mês de programa. Só que o programa ia ao ar toda semana, então eles achavam que... Aí o que é que a gente incluía? Óbvio que tem aquelas matérias que a gente precisava ir enxertando, né? Um evento da área imobiliária, não sei, então esses eram os inserts, né? Mas era tudo mais rápido, né? Era só fazer uma depois. coisa, né? Um evento que eu já fosse. Só que as pessoas não estavam me vendo como advogada, estavam me vendo como apresentadora, e a apresentadora não me mantinha. E aí eu precisei pedir pra sair. Que doideira. Pra mim, um efeito era o outro. Hoje pode ser que até seja comigo aconteceu isso, entendeu? Mas, até nas redes sociais. Quando você... Eu hoje, né, sou bem presente nas redes sociais. Mas eu preciso ter toda uma linguagem, e eu resolvi, tipo, eu quebrei um certo tabu. Eu sempre fui muito formal. E aí eu resolvi que não, eu vou mostrar o meu lado atleta também nas redes sociais, né? E sabe, chegou um ponto que eu já tenho 30 anos de advocacia, não então... tem que se provar, né? Gente, todo mundo já sabe do meu conteúdo. Eu vou postar de top, porque a gente é saúde, é autoestima, e você leva tantas pessoas também para... sabe, se estimularem, achar que pode também. E a gente não é só profissional, né? Sim. Com certeza. Somos seres humanos. E eu acho que isso pessoas humaniza, contratam, né? Pessoas contratam pessoas, né? Então a gente tem que mostrar quem a gente é como pessoa também. E não né? a Nossos máquina valores. de produtividade. Acabou só a pra ideia. trabalhar, exato. Acabou a ideia de que advogado e advogada, enfim, é distante do Aquela cliente. coisa não. formal demais. Isso aí. Com certeza. E eu acho que realmente, isso que eu achei muito interessante, porque eu acho que
realmente tem muita questão da época, né? Em que foi porque talvez se fosse hoje essa oportunidade de algo assim, talvez o efeito fosse diferente. Apesar de que eu achei engraçado que essa questão do tempo, né? Porque às vezes é um raciocínio mesmo que as pessoas fazem, no sentido de, tipo, ela não vai ter esse tempo pra isso, porque, aí aqui até comentando, a gente tá com o canal, né, e tudo, mas assim, em paralelo, obviamente, a gente tem nosso trabalho, né, na advocacia e tudo. E a mãe de uma das minhas melhores amigas, que me viu crescer e tudo, chegou pra ela perguntando assim, vale, a Marina largou a advocacia. E o canal é sobre prática jurídica, o que seria totalmente incoerente você largar a advocacia pra falar sobre a advocacia. E aí ela pensou, eu falei, não, assim... Porque acho que a gente vai focar só nisso, esquecer o trabalho, sendo que, gente, dá pra conciliar. E é tão engraçado que às vezes eu ia pra alguma reunião na OAB, não sei o quê, todo mundo, eu tinha postado assim, 30 postagens jurídicas, mas todo mundo só falava das minhas corridas. E era só nos stories, né? Aí eu disse, essa é uma coisa, eu vou agora botar no feed. É isso aí. Pois agora vai pro feed. E é muito assim, como as pessoas gostam, mas também rotulam. Sabe, outra coisa que também as pessoas pensam que toma o tempo? OAB. Quando você assume algum cargo na OAB, também o cliente diz, não, você agora só vive pra OAB. Cliente é exclusivista. É difícil, né? Você quer que você viva pra ele. Pratinhos que você tem que equilibrar e às vezes um bate no outro, né? E aí eu acho onde nós, advogados, precisamos criar práticas de valorização, sabe? De que às vezes tem áreas da advocacia que você precisa atender o cliente de noite. Mas nem toda a área. Tem horas que você não consegue resolver. E aí, se você não põe limites, você acaba não conseguindo viver, né? Sim. Então, assim, todo mundo não sobrevivia antes que não existia celular. Você ligava para o escritório na hora que o escritório estava funcionando. Ninguém ligava para o escritório de noite. 6 horas não tem mais ninguém no escritório, embora o advogado fique até 8, 10 horas da noite. 11, meia-noite, dependendo do prazo, né? Mas não fica com atendimento externo, né? E não dava certo. Então, assim, hoje em dia eu já... Óbvio que tem as exceções, mas na maioria dos casos eu procuro responder só no horário do expediente. Embora a minha equipe receba mensagem minha toda hora. Mas eles já sabem que não precisa responder. É porque isso daí, até uma reclamação aqui do WhatsApp, que eu também sofro disso. A gente já poderia ter um negócio de você agendar a mensagem no WhatsApp. Era. Pra chegar a mensagem só na hora. Exato, porque a gente lembra de uma coisa, aí você vai esperar. Não, eu vou esperar da manhã 8 horas pra mandar. Aí já esqueceu. Já esqueceu. Assim, o meu TDAH já levou essa mensagem. Aí agora eu anoto tudo nas notas, alguma coisa que eu tenho que mandar. Se for uma pessoa que... A minha equipe não, a minha equipe já sabe, já sabe que só vai responder no horário expediente, que eu não sou aquela pessoa que está querendo aquela resposta naquele momento, né? Obviamente. Mas para outras pessoas eu realmente evito mandar. Aí eu anoto nas notas e no dia seguinte eu mando a mensagem de manhã cedo. Eu tenho uma conversa comigo no WhatsApp, mando para mim e depois vou encaminhando. Mas se tivesse o agendamento, a gente já teria isso resolvido. Isso é uma coisa boa da gente sugerir, né? Mark Zuckerberg, com certeza ele está assistindo agora. Alô, Meta, total. Olha a ideia. Eles estão todos aqui assistindo, né? Para renovar o contrato com a gente. E aí eu já puxo até o gancho de um quadro que a gente tem aqui também, que é o de Nem Só de Juridiquês Vive uma Advogada. Que é bem nisso que a gente estava conversando, de que nós somos advogadas, mas nós não somos só advogadas. E nem advogadas o tempo 100% do nosso dia. E aí, nesse momento, a gente pede para que nossas convidadas compartilhem o que elas gostam de fazer quando elas não estão trabalhando, né? Quem é a Darlene Braga? Já deu spoiler da corrida. Sou maratonista. Ai, que tudo! E aí, para ser maratonista, precisa ter fortalecimento. Aí, eu amo uma liberação. Toda sexta-feira eu tenho o meu compromisso com a minha físio. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, né? Tenho um marido, tenho 2 gatos adotados. Também atuo na causa pet. Ai, que legal! Que legal. Os bichinhos, eu amo. Sou colaboradora de uma ONG e abraço essa causa. Adoro participar de projetos sociais. Então, para mim, assim, meus tempos livres são preenchidos com essas coisas. Obviamente, leituras também, né? Aí, se for uma leitura na praia, ainda é melhor ainda. Porque eu junto as 2 coisas, né? Pra, né, revigorar. Amo viajar. Então, assim, tem as viagens de férias, tem as viagens de congresso, tem as viagens de corrida. Essa última agora que a gente tá gravando, teve a maratona, né? Agora do Rio de Janeiro. Imagina que não deu certo porque tava... eu estava... viajando, né? Aí não...
Mas muito bom isso. Mas porque... corri em Las Vegas, corri em Los Angeles, eu faço um eu tour correndo amei. em todo lugar que eu chego. E é bom que já é um turismo, assim, é. que você já vai fazendo, se exercitando e conhecendo a cidade, né? Porque não pode parar, né? Tem que estar sempre correndo, não pode... E o meu marido também corre, né? legal. Meu marido é triatleta, então é ótimo, porque pra gente não é... Uma amiga minha mandou uma mensagem assim no direct, Deus me livre de estar de férias correndo. Aí eu disse, mas isso pra mim é lazer. É um bom, prazer, né? É muito bom mesmo. Ai, que legal. Feliz. Doutora Darlene, nós estamos caminhando para o final dessa conversa. Acho que a gente, assim, eu não sei como é que rendeu tanto. Eu acho que é o seu DNA. Rendeu Total. muito essa conversa. A gente falou Abordamos sobre vários pontos. muitas coisas. Mas tem umas perguntas que a gente sempre gosta de fazer. Estou curiosa pela sua resposta. Sei que você já deu um adiantado nesse ponto, mas quais são seus sonhos para o futuro? Eu sou muito realizada, eu sou muito feliz com tudo que eu faço. Então, assim, eu sou muito grata. Todo dia que eu entro na Unifor, eu sou grata por entrar na Unifor para dar minha aula. Eu realmente, não é demagogia e nem cinismo, nem nada. Eu realmente, é do fundo do meu coração. Eu gosto da aula, eu acho aquele ambiente maravilhoso, energia. Então, eu acho tão difícil, assim... o concurso de cartório que eu já antecipei pode ser um sonho, né? Tem algumas expectativas na OAB, mas não vou antecipar, porque não tem nada a ver. Só antecipo que não tem nada a ver com a presidência. Não, mas o que eu tô dizendo assim, quem sabe, né, quando ele for, o episódio for ao ar, a gente já saiba, né? Pode ser que sim. Porque como eu estou licenciada, então não posso nem ter nenhuma pretensão ainda, né? Mas quando eu voltar, quero voltar para o OAB e tal, ajudar da minha colaboração, que eu acho que assim como na docência a gente contribui para melhorar o judiciário, na OAB também a gente contribui para melhorar a advocacia, né? E eu acho que eu gosto de contribuir, então quero com certeza voltar a contribuir para a OAB. E, enfim, viajar mais, né? Correr muito. Eu quero fazer uma maratona, uma das majors, que é uma das melhores maratonas. Aí depois que a gente faz quer fazer as 6, né? Mas por enquanto eu quero fazer a primeira. O máximo. E o que a Darlene de hoje diria para a Darlene que estava entrando na faculdade? A Darlene tá entrando. Eu acho que eu não fazia nada diferente, porque eu dei tanto o meu máximo, eu fiz o máximo que eu podia. Aproveitei todas as oportunidades que a universidade poderia me proporcionar. Então, eu já escrevi artigo na época que eu era... escrevi e publiquei artigo enquanto eu era ainda aluna universitária. Talvez eu dissesse para eu ter mais cuidado com algumas pessoas, não confiar tanto, né? Assim, ter mais, sei lá... Não é nem malícia, é ser um pouco menos emotiva. Ter talvez. Um pouco de blindagem, talvez né? me blindar mais, mas são coisas que a maturidade, você precisa viver para saber, né? Sim. E eu costumo dizer que eu prefiro morrer ingênua do que ser uma pessoa falsa com os outros. Então, eu prefiro eu sofrer do que fazer os outros do que se igualar sofrer. na maldade, né? Eu vou continuar ajudando as pessoas, mesmo que algumas queiram puxar o tapete, porque nunca dá certo. Não dá certo. É isso aí. E aí eu queria só quebrar o protocolo para, antes da gente finalizar, dentro dessas perguntas, aproveitar, né, que a doutora está aqui com essa vasta experiência e a gente, assim... tem como referência, tem ainda muito o que traçar, né, na nossa história. O que você diria para jovens advogadas que querem realmente seguir na carreira da advocacia, como, talvez, assim, 2 dicas que você elenca que são as principais? Primeiro, ser ético com os colegas, né, e com os seus clientes, né? Se eu não tenho uma habilidade para fazer determinado serviço, não é porque eu estou começando e eu preciso de cliente que eu vou fazer. Fazer uma parceria é a melhor coisa, porque você não prejudica o cliente nem se prejudica. Às vezes a ânsia de querer ganhar e é normal. Então, assim, eu acho que vai começar a advogar, se junta com 3, 4 colegas, o mais parecido com você possível, para ratear as despesas, efetivamente. Depois você vai afunilando, talvez fique com um sócio ou outro, mas ou se juntar. Ou, inicialmente, ter humildade mesmo, trabalhar no escritório de advocacia, até para aprender o que é um escritório, o que é uma gestão de escritório, uma gestão de prazo processual, porque a advocacia não é brincadeira. A gente não pode aventurar na advocacia, porque a gente vai estar brincando com o direito das pessoas. Né? E sujando a imagem da advocacia. A gente precisa recuperar o nosso prestígio perante a sociedade, o nosso respeito. Que os advogados já foram bem mais valorizados, bem mais respeitados. E isso parte da gente, de nós mesmos. Então, jovem advogado,
cautela. E outra coisa, sempre está blindado por um bom contrato. Para não ter problema com o teu cliente. Né? Porque, às vezes, a falta de um bom contrato gera um problema no final. Hoje mesmo, um colega disse assim, Darlene, eu estou fazendo isso aqui, o que é que eu faço? Eu vou fazer um processo de risco, não sei o que, não sei o que. Eu disse, faz um contrato bem feito. Porque é uma coisa que ele tem certeza que vai ganhar. Faz o contrato bem feito, senão depois você vai perder esse cliente. Então, contrato, gente, é tudo na advocacia. Contrato bem feito é tudo. É bom ouvir isso de uma pessoa que passou por tanto. E eu vou aproveitar para quebrar também, doutora Marina. O que você acha que, como mulher, foi seu diferencial, assim, para conseguir passar por tantas experiências, passar por tantos espaços de destaque, por tantos espaços de liderança? O que você acha que teve de diferente em você? Eu tenho uma característica muito grande de conciliadora. Eu também fui presidente da comissão de mediação, né? Olha só. E aí foi tão engraçado, porque na época o candidato à presidência pensava que eu ia pedir para ser presidente da comissão de imobiliário. Eu disse, não, de imobiliário já fui, todo mundo já sabe que eu sou dessa área. Eu quero a de mediação, porque o CPC vai entrar em vigor, a mediação vai entrar com toda força. Então, eu quero estar nessa área aí. Porque já era uma característica minha, sabe? Quando eu comecei a trabalhar no cartório, o titular do cartório lá, o substituto, que era a esposa da titular, ele dizia assim, todo abacaxi que chegava, todo cliente raivoso que chegava, brigando, bota a Darlene para atender, que ela é a diplomata. Então, acho que, sabe, essa minha característica foi muito importante para conseguir ir por todos esses, porque, gente, não é fácil você ser da iniciativa privada, da pública, né? Passar por vários espaços diferentes. Formas de trabalho. Por exemplo, tudo. na TV tem muitos egos, muita coisa. E eu tenho as minhas amizades todas. Gente, eu tenho amizade com quem foi meu chefe na procuradoria do município, na época que eu fui estagiária. Quando eu fui pedir voto para desembargadora, a moça que serviu o café era a mesma moça que serviu o café e lembrou de mim, lembrava até quem era que eu namorava na época. Que nem eu lembrava mais. Mas a importância de você, o quê? Tratar bem as pessoas, qualquer que seja o nível delas, né? De que tratar as pessoas com respeito, né? E você criar a sua identidade. Então, eu sou essa desde sempre, em qualquer lugar. E eu atreveria a dizer de ser visionária, né? Porque eu acho que durante toda a sua fala é muito nítido como você estava sempre um passo à frente ali, então uma comissão, porque o código, o CPC estava vindo, então não vou ficar aqui na minha zona de conforto, eu já vou para onde vai ser um desafio, mas que vai ser o passo à frente. E né? que aí hoje eu estou lecionando no mestrado, né, em Direito e Solução dos Conflitos, desde a turma 1. Então, eu já estava lá no mestrado. O mestrado estava crescendo, nós já estamos entrando agora na turma 10. Tem 10 anos que eu estou dando aula lá no mestrado. Né? Incrível. E aí, essa coisa, quem me deu a oportunidade no mestrado, já foi para dar aula no mestrado, minha orientadora na época do mestrado. Se eu não tivesse sido uma boa aluna, ela teria me chamado? Então, é aquela história, gente. O mundo gira, você precisa dos seus colegas. Eu digo muito para os meus alunos, gente, pega os contatos dos colegas. Seus colegas vão estar um dia, um é promotor, o outro é procurador, e você vai precisar dessas relações. Quando eu fui fazer agora a minha inscrição para o quinto constitucional, as secretarias estavam todas à distância, e todo mundo sabe a dificuldade. Sim. Quem me ajudou a tirar todas as certidões? Meus alunos estagiários das vagas. Quem me ajudou muito também no fórum? Meus colegas de faculdade, hoje juízes. Sim. Então, as relações, né? Tudo é construção. Você marca onde passa, né? Perfeito. E é importante começar sabendo disso desde o primeiro dia. Então, estou muito, muito feliz de encerrar essa temporada aqui em grande estilo com a doutora Darlene Braga. Muito obrigada por ter vindo aqui, pelo seu espaço, pelo seu tempo, pela sua, enfim, dedicação aqui em conversar com a gente e passar tanto da sua história, que é uma referência pra gente, que é uma inspiração. Então, muito obrigada por ter vindo e, enfim, estamos muito felizes. Eu também estou muito feliz. Também gostaria de agradecer, doutora, pela sua participação aqui. Adorei conhecer mais sobre o direito imobiliário, porque eu sou um zero à esquerda nessa área. Adorei saber o que é uma interventora.
Então, vou lhe seguir, lhe acompanhar nas redes sociais. Já tinha visto lá que a senhora gosta de uma corrida, adorei. Vamos, com certeza, nos inspirar em todos os seus passos. Muito obrigada. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada por toda a contribuição para o direito imobiliário, para o direito como um todo, para a mulher advogada. A gente fica muito feliz, realmente, de ter esse contato tão próximo com mulheres que são referências para a gente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço e parabenizo vocês pela iniciativa, que nada é fácil, né? Tudo exige uma junção de forças para dar certo, para estar todo mundo junto, né? Monique já vai voltar aí pro sul, né? Então, eu sei que nada é fácil. Às vezes as pessoas veem e acham tudo muito simples, né? E não sabem o que é que está por trás, né? Então, parabéns para vocês. Continuem firmes, que esse programa é muito lindo. Esse canal é maravilhoso. Obrigada. E é isso, gente. Foi assim que a gente encerrou a nossa segunda temporada do Pode Protagonizar. Comenta aqui o que é que você achou desse episódio, o que é que você achou da temporada. Nós não temos só podcast, tá? Nós temos vários conteúdos aí no Instagram, nós estamos também no Spotify. Sigam a gente em todos os lugares da rede social e aí a gente vai ver o que a gente ainda vai postar pra vocês, tá? Fiquem atentos e até a próxima. Tchau. Tchau.